Oi, gente, sejam bem-vindos. Se vocês ainda não me conhecem, eu sou a Stephanie e no vídeo de hoje nós vamos entender como é possível profissionais que trabalham no mesmo ramo terem um posicionamento único. Mas antes de eu começar a compartilhar com você aqui as estratégias que a gente utiliza para criar um posicionamento único para os nossos clientes, eu quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, porque essa é uma maneira de você sempre ser avisado todas as vezes que a gente liberar um conteúdo novo. Afinal de contas, o que faz uma pessoa decidir por um profissional ao invés do outro? O que as pessoas levam, o que os consumidores levam em consideração ao fazerem as suas escolhas? Bom, a minha ideia com esse vídeo é compartilhar com vocês algumas estratégias que a gente utiliza aqui para fazer com que os nossos clientes se diferenciem no mercado deles. E eu não poderia começar de uma maneira diferente. Bom, eu quero começar aqui falando para vocês de propósito e valores. Então, são duas coisas que a gente observa muito e que a gente tenta ali, né, na medida do possível, extrair ao máximo dos nossos clientes e utilizar isso nas plataformas digitais em que eles estão presentes. Stephanie, mas por que valores? Mas os valores dos meus clientes são tão particulares, né? Os meus valores são tão particulares. Eu tenho que expor isso nas mídias sociais também? Bom, eu não gosto daquela frase do tem que, né? Eu acho que é mais o uso mesmo do bom senso. Então, se a gente está falando sobre criar um posicionamento que te diferencie de todos os seus concorrentes, né? Que seja realmente um posicionamento único, você como ser, né? Como pessoa, você tem ali os seus valores, as coisas que são importantes para você, as coisas que você acredita. Então, por que não utilizar isso a favor, né? Em favor da tua marca? Tanto da tua marca pessoal quanto da tua marca profissional. Então, sim, utilize os seus valores para criar conexão com o seu público, para trazerem as pessoas para mais próximo de você. Lembre-se sempre, a gente compra de quem a gente confia. Então, esse processo de se tornar confiável, das pessoas confiarem na gente, confiarem no nosso trabalho, ela vem de alguns pilares e muitos deles são inconscientes. E os valores e o propósito, eles ajudam a criar essa ponte de conexão junto ao nosso público. Então, eu uso e recomendo que você use aí também o propósito e os seus valores a favor da sua marca. Outra estratégia que a gente também utiliza aqui na formação do posicionamento único dos nossos clientes é utilizar das experiências deles. Que experiências, né? Quais experiências você está se referindo, Stephanie? Das experiências de vida pessoal, por onde ele já andou, as experiências dele no sentido pessoal mesmo, e as experiências profissionais, os lugares para onde ele já foi, os cursos que ele já fez, com quem ele já se conectou. Tudo isso ajuda a criar esse posicionamento único. Então, utilizar as experiências do seu cliente, né? Você utilizar aí, se você é a pessoa que faz a tua estratégia de comunicação digital, você utilizar as suas experiências é extremamente importante, porque isso vai sim te fazer único. Tá, Stephanie, entendi que eu tenho que usar o meu propósito, né, os meus valores, agora você está falando das minhas experiências, mas como eu uso, né, tudo isso? Você vai usar tanto na sua comunicação no sentido de posicionamento de marca, né, você falando realmente para as pessoas do que você acredita, e também no teu próprio conteúdo ali. Ah, você fez um artigo, por exemplo. Vamos falar dos contadores, dos meus amigos contadores, né? Porque, para quem não sabe, eu também sou contadora, sou formada em contabilidade. E eu tenho clientes nessa área, projetos nessa área. Então, eu consigo dar exemplos até mais reais aí para você. Então, se eu for falar, por exemplo, de imposto de renda, que é um tema, né? Uma vez por ano a gente acaba falando com uma frequência maior. Eu posso falar de maneiras diferentes, como colocando essas experiências em contexto. Então, eu posso citar exemplos reais dentro daquele conteúdo que eu estou criando. Então, eu posso falar de coisas que eu já vivi, clientes que eu já atendi, obviamente respeitando o código de ética, né? A gente não vai expor ninguém,
mas a gente criar personagens ali para exemplificar aquilo que a gente está falando. Então eu dei um exemplo aqui de imposto de renda, mas você pode fazer isso em qualquer conteúdo que você vai criar, em qualquer mídia digital. É importante que a gente contextualize. Dessa maneira, o nosso cliente consegue entender e absorver, né, imaginar aquele conteúdo com muito mais facilidade. E isso com certeza vai te tornar único na mente do teu cliente, porque ele não vai escutar aquela história, né, aquela explicação da mesma forma 2 vezes. A não ser que alguém esteja te copiando, mas esse não é o mote do vídeo de hoje. Mas você vai criar sim na cabeça do teu cliente um posicionamento único, com essa comunicação de forma contextualizada na tua própria vida, na tua própria experiência. Uma outra estratégia também que a gente observa, que a gente inclui ali para criar um posicionamento único para os nossos clientes, é o público-alvo, né? A persona. Então, com quem eu quero falar? Com quem meu cliente deseja falar? Então, ter isso muito claro e contextualizar isso, colocar isso de forma estratégica na comunicação digital do seu cliente ou na sua própria, se você mesmo faz aí a sua comunicação digital, é muito importante. Exemplo novamente dos nossos amigos contadores. Tem um cliente que ele não atende e-mail, por exemplo. É um posicionamento do escritório de contabilidade dele não atender e-mail. Dessa maneira, a gente usa isso também no posicionamento dele, porque ele já se coloca, não que atender e-mail seja, né, algo ruim, muito pelo contrário, mas ele cria já ali, coloca esse elemento na comunicação digital dele, o que acaba, assim, diferenciando ele de outras contabilidades. Uma outra estratégia que a gente também utiliza aqui na hora de formatar, né, na hora de criar esse posicionamento único para os nossos clientes, é entender com quem o nosso cliente deseja falar, com quem você deseja falar, quem é o seu público-alvo, né, quem que é a sua persona. É importante sim você saber com quem você quer falar, mas eu acho que até mais importante ainda é você saber com quem você não quer falar, para você não atrair aquelas pessoas que você não tem interesse em vender para elas. Então, essa clareza na hora de se comunicar, na hora de se posicionar, é muito importante. Exemplo, novamente, dos nossos amigos ali, contadores e contadoras. Se o seu escritório de contabilidade, por exemplo, não atende e-mail, por que você vai criar conteúdo voltado para o e-mail? Você entende? Quando eu tenho clareza, isso eu vejo muitos escritórios até cometendo esse erro. Às vezes o contador ele não quer atender e-mail, né? Não faz parte do público-alvo dele. Ele está criando conteúdo para e-mail. Então a gente precisa ter muito cuidado e entender, né? Ter essa clareza com quem eu quero falar, para quem eu quero que essa mensagem chegue. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza, a gente saiba com quem a gente quer falar, mas também a gente saiba com quem a gente não quer falar. E todas essas estratégias que eu falei aqui para vocês que a gente utiliza para criar o posicionamento único dos nossos clientes não fazem sentido se a gente não contextualizar, se elas não tiverem inseridas de maneira estratégica em toda a comunicação digital do nosso cliente. Então, é um processo longo e extenso que a gente faz aqui, por exemplo, quando a gente pega um cliente e a gente vai entender o negócio dele, como que a gente vai fazer com que a empresa dele, de fato, crie essa comunicação digital de maneira única, esse posicionamento único. Então, é importante que a gente tenha essas bases bem claras e que a gente, de fato, comunique isso para o nosso mercado. Muitas das vezes a gente fala isso internamente, a gente tem tudo isso aqui muito claro na nossa cabeça, mas a gente não comunica. E se a gente não coloca isso nas nossas mídias, enfim, nas plataformas que a gente se comunica com o nosso público, nada disso vai fazer sentido. Então é importante que isso esteja muito bem contextualizado e adaptado para cada plataforma que você vai trabalhar. E eu quero até fazer um disclaimer aqui no finalzinho desse vídeo para explicar uma coisa que é muito comum da gente escutar, né? Mas eu fecho aqui os meus clientes através de indicação e eu não preciso criar posicionamento único porque geralmente eles acabam fechando. Gente, quando a gente recebe um cliente que ele é de indicação, mais da metade do trabalho de confiança, né, de conexão com esse cliente, ele já foi feito. Mas foi feito por quem, Stephanie? Por quem te indicou. A indicação é um processo de confiança.
A pessoa que pediu a indicação ali, ela confia, né, na pessoa que indicou. Então, você imagina, a pessoa indicou, né, um contador. Vamos colocar os contadores novamente. Me indicou um contador. Você imagina, a pessoa não vai me indicar um contador que não seja honesto, que não seja ético. Então, quando a pessoa ela chega ali no teu escritório de contabilidade, por exemplo, esse cliente, mais da metade do processo de convencimento e de confiabilidade, ele já foi feito. Você tem ali os outros 50% que aí você tem que criar, né, a conexão com a pessoa para realmente validar tudo aquilo que ela já está acreditando, né, que ela já veio, na verdade, acreditando da pessoa que te indicou. Então, é um outro processo, quando é indicação, obviamente, é uma coisa bem mais... O processo de convencimento, ele é mais rápido e ele é mais simples. Então, o vídeo de hoje não é para falar sobre indicações, mas eu quis fazer sim esse disclaimer, porque tem muita gente que acaba confundindo ali as estações. Gente, eu espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez sentido, se você gostou, já deixa aí teu like, porque assim você me ajuda a entender se eu tô sendo relevante ou não para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque aí dessa forma, todas as vezes que a gente colocar um conteúdo novo, aqui você vai ser avisado. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.